partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, forte abraço. Hoje sábado da terceira semana do Advento. E nós acolhemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, poucos dias nos separam da celebração do Natal. Mistério de Deus que faz homem, se faz homem e que vem ao nosso encontro. Esse mistério de Deus, do Deus que se faz homem em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, esse mistério do seu nascimento foi preparado, meus irmãos e minhas irmãs, na história da salvação. E o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender traços desse projeto de Deus e também a fidelidade de Deus ao longo dos tempos que antecedem a vinda do Senhor. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, e isso é importante saber no Evangelho de hoje, Jesus tem uma genealogia, Jesus tem toda uma história, um caminho, um percurso de preparação. Sua vinda foi preparada, sua vinda foi desejada como elo de ligação da divindade com a humanidade. Como Jesus, também nós, assim como Ele, também nós, temos uma genealogia, temos uma família, temos uma história. E também nos acontecimentos da nossa história pessoal, Deus se faz presente, Deus se faz fiel. Nós devemos reconhecer e celebrar esta ação de Deus na nossa vida, a conduzir a nossa história. É bonito perceber o Evangelho de hoje, qual o ensinamento? A gente vê esses nomes se repetindo, essas gerações e gerações se repetindo. Qual o ensinamento? Jesus tem uma história, Jesus tem uma família, Jesus tem uma preparação, tem uma genealogia. E ao longo dessas várias gerações, estava sendo preparada com a fidelidade de Deus a vinda do Senhor. Nós também temos a nossa história, nós também temos a nossa família. O que Deus tem preparado para nós ao longo de toda a nossa genealogia? É importante que nós saibamos reconhecer a ação de Deus, amar, aceitar a nossa família, amar, aceitar a nossa história, porque é nela que Deus se manifesta diretamente para nós. Acolhamos então as 3 sementes. Primeira semente, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho de Abraão. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é fidelidade. Fidelidade de Deus que se manifesta em toda essa longa história e genealogia de Jesus,
Fidelidade de Deus que se manifesta na nossa história, fidelidade de Deus que nós devemos acolher e viver. E a terceira semente, a minha história de vida, ou na minha história de vida, eu sei reconhecer os sinais da presença e da ação de Deus na minha vida? A tua história é diferente de todas as outras. É Deus que preparou para ti. Você sabe reconhecer nos altos e baixos, nos tropeços, quedas e vitórias, essa ação de Deus sempre presente? O Senhor nos sustenta, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor não nos abandona, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor caminha conosco. Basta que nós saibamos perceber, reconhecer essa sua presença. Forte abraço a todos. Sábado cheio de bênçãos, abençoado. Que o Senhor, permanecendo conosco, derrame sobre nós as suas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.